Então, ó, hoje, né, como já disse, né, a gente vai começar a passear pelo mundo do magnetismo até encontrar a relação, né, que ele vai ter com a eletricidade, né, para montar o eletromagnetismo, né? Então a gente vai ver, né, essas facetas todas, né? Então hoje a gente vai ver a parte mais básica, né, de definições, propriedades, né, dos ímãs, né, que aí você já conhece até do cotidiano, né, como é essa interação, aí como é força de ação à distância, né? Então, o que era que acontecia quando eu tinha uma carga? Que eu colocar só o fato de existir aquela carga, tinha um campo elétrico que era gerado, né? Então, como é que vai aparecer esse campo magnético, né? Já que a força é a distância, né? Se a gente pegar dois ímãs e aproximar, a gente vai sentir, né? Aquela interação. Aí, quais são as diferentes, né? As diferenças entre as linhas de campo magnético e as linhas de campo elétrico, né? Porque a gente também vai poder representar o campo magnético através de linhas, né, de campo e como analisar, né, o movimento da partícula em um campo magnético, né? Então a gente vai fazer isso hoje e na próxima aula a gente vai dar continuidade ainda ao conteúdo, certo? Então bora lá. Bom, normalmente a gente chama de ímã tudo que consegue atrair, né? Conseguiu atrair ou conseguiu repelir, né? Tem propriedades magnéticas, né? A gente consegue chamar de ímã. Né? Então a gente já pode perceber que a interação magnética ela é a mesma interação que ocorre com a parte elétrica, né? É de atração e de repulsão. Aí a gente vai ter que saber quais são as diferenças, né, para poder identificar cada uma delas, certo? Então o que é que acontece? Eu tenho dois tipos de ímã. Eu tenho os ímãs permanentes, né, que é aquele do ímãzinho de geladeira, né, e tal, que aí eles permanecem magnetizados independente de qualquer situação, e tem os materiais que quando passam corrente por eles, eles se magnetizam, certo? Então, esses aí, né, são os ímãs que não são permanentes, certo? Quando eu paro de passar corrente elétrica por ele, ele deixa a função, né, de ter propriedades magnéticas, certo? Então, ó, a gente vai aqui pensar, né, a princípio, o que como a gente tinha lá na carga elétrica, né, a gente pensou o quê? Em dividir nessa carga em naturezas e observar essa natureza e comparar com a interação. Né? Então, como era que a gente via isso com relação à carga elétrica? Que cargas de mesmo sinal se repeliam, cargas de sinais diferentes se atraíam. Né? E eu podia ter o quê? Uma situação também onde eu não teria, né? Que o número de cargas positivas e cargas negativas era o mesmo, né? E eu dizia o quê? Que aquele meu corpo estava neutro, né? Então eu tinha a característica de eletrizado e de neutro. Aqui a gente também vai ter como separar isso em natureza, certo? Então, a gente vai dizer que neutro é o meu corpo que não está magnetizado, né? E quando ele tiver magnetizado, a gente vai colocar também duas naturezas, que foi convencionado ser norte e sul. Certo? Não tem nenhum porquê não, foi a convenção. Chamou um de positivo e negativo, o outro de norte e sul. É o nomezinho do batismo deles, né? Então, uma coisa interessante é o quê? É que eu consigo ter uma carga positiva, uma carga negativa. A gente fez diversos exercícios relacionados a isso, mas eu não consigo ter um ímã norte e um ímã sul, certo? Então eu só consigo ter ímã com o par, norte e sul. Então isso daí ganha, né, traz o quê? Que eu posso ter um monopolo elétrico, né? Eu posso ter uma carga isolada, mas eu não posso ter um monopolo magnético, certo? Então sempre que eu dividir um ímã, né, ele vai se transformar em quê? Em outros ímãs, né, que possuem as duas naturezas, né? Essa figura aqui embaixo é para representar essa capacidade aí dos ímãs. Beleza. Aí viu-se também, né, que quando eu aproximava os ímãs, né, tinha um momento que eles se atraíam, tinha um momento que eles se repeliam. Né? Então, né, foi convencionado também, né, para ficar similar ao que estava lá na carga elétrica, né, que quando os meus polos fossem diferentes, a minha interação era de atração, e quando os meus polos fossem os mesmos,
certo? Ocorria a repulsão, certo? Então, esse é o princípio de atração e repulsão do magnetismo. Certo? Ó, o que é que a gente colocou até aqui no texto? Ó? Aí, ó, quando os polos iguais de um ímã estão muito próximos, ocorre a repulsão. Quando, né? Então, ou atração, né? Ó, sempre a gente identificou aqui o muito próximo. Então, isso já traz pra gente aquela lembrança de o quê? Que a minha interação elétrica lá, ela dependia o quê? Do inverso do quadrado da distância. Né? Então, quanto mais longe eu tivesse, menor a possibilidade de interação. A mesma coisa acontece com os ímãs, né? Dependendo do tamanhozinho do ímã, né, e tal, do campo que ele gera, eu vou poder ter, né, identificar essa interação numa distância maior ou só numa distância menor. Beleza. Então o que é que acontece? Certo? Quando você pensa, a gente lembra, né? Quando eu lembro de norte e sul, eu lembro logo de localização. Então, será que tem alguma interação, né? Alguma relação, o campo magnético da Terra, né? E os campos magnéticos dos ímãs, né? Então, estão comparando aí um ímã com a Terra. Então, a Terra, certo? Ela pode ser considerada como um grande ímã, certo? É um grande ímã e tal, certo? Então, esse campo magnético da Terra, né? Aí tá aqui, ó. Uma coisa. O polo norte geográfico, a gente vai identificar como o polo sul de um ímã. O polo norte, ou polo sul geográfico, o polo norte. Então, o que é que acontece? Quando eu tiver essas linhas de campo magnético, certo? A direção do campo em cada ponto é definida por quem? Pela força que ele exerceria sobre o polo norte magnético situado naquele ponto. Certo? Então, o que é que eu estou querendo dizer isso, né? Então, é que quando eu tenho uma bússola, né? O que é uma bússola? É um relógio, vamos colocar aqui no grosso modo, é um relógio que tem uma agulha imantada, né? Então, ele vai fazer o quê? Ele sempre vai fazer, certo? Com que seja apontado para o norte geográfico. Certo? Apontaria numa dada localização, né? Que ela está escolhida ser o norte geográfico. Ou o norte. O geográfico. Magnético, né? Não o norte geográfico, o norte magnético. Certo? Então, ó, só para poder a gente lembrar, né? Terra em ímã, seu polo norte geográfico está próximo ao sul magnético, é o contrário, né? Como a gente já falou. Beleza. Bom, quando a gente encontrar ímãs permanentes, é tranquilo, eu olho a natureza, né, e já sei o que está acontecendo. Mas o que interessa para a gente não é o magnetismo que existe só por ele existir, né? Eu quero atrás de como foi descoberta essa interação entre a eletricidade e o magnetismo. Né? Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso colocar a eletricidade para andar, né, dentro de um sistema desse que tem um ímã, né, e observar o que é que acontece. Então, as primeiras evidências elas foram descobertas por Stead, certo? E ele fez o quê? Ele relacionou o movimento de cargas, né, que é a corrente, né, com o deslocamento em uma bússola. Né? Então, ele viu o quê? Que quando, certo? Quando a minha bússola aqui, nenhuma corrente passava por ela, ela apontava, né, como sempre, né, para o norte geográfico, ou norte geométrico, né? Magnético, tô confundindo, norte magnético, certo? E o que era que acontecia? Que quando eu passava uma corrente, eu tinha o quê? Um desvio, certo? Na direção, né, que essa agulha estava imantada, estava na minha bússola. E viu ainda o quê? Que se eu mudasse o sentido da minha corrente, o meu desvio, né, ele era contrário. Então a primeira coisa que ele percebeu foi que o quê? Que existia um movimento da minha agulha, certo? Por conta da passagem de uma corrente, e o sentido dessa oscilação ia depender do sentido da corrente que estava passando por ela. Né? Então você já começa a sentir que tem uma relação, né, da eletricidade com o magnetismo. Beleza. Então, como foi, né, que foi pensado? Do mesmo jeito que eu sei que lá na força elétrica, né, eu tinha um campo elétrico e eu podia calcular minha força, né, através de carga vezes campo, né? Então eu posso gerar, né, de chamar a coisa de campo magnético,
né? E ver o que é que acontece, né? Para poder eu ter uma expressão lá que consiga definir a minha força magnética, né? Então, o que é que acontece? Primeiro, quando eu tenho essa expressão aqui, ó, F, Q vezes E, né? A gente tem um elemento aqui que a gente já chamou de monopolo magnético, né? Então, eu consigo definir uma carga elétrica para poder colocar aqui. Só que eu não consigo definir uma carga magnética, porque eu não tenho monopolo magnético, certo? Então, assim, não vai ser só uma carga magnética vezes o campo magnético, né, para a gente encontrar, certo? Então, eu não posso, né, ver como é que é a minha força, né, minha expressão de força, muito comparada com isso aqui. Então, mas o que foi visto, né, que experimentalmente, né, foi visto o quê? Que se eu tivesse um campo magnético, né, eu tenho um ímã lá, dois ímãs, né, para poder gerar aquele campo magnético, né, o que a gente vê lá, um ímã só gera também, um ímã para gerar um campo magnético e eu colocar um objeto carregado lá dentro. Aí o que é que vai acontecer? Porque é isso que a gente faz, a interação, né? O que é que vai acontecer? Então, viu-se experimentalmente que o módulo dessa força era proporcional à carga, certo? Ao campo e à velocidade que essa partícula sofria por estar dentro do campo. E que sempre ele vai atuar em uma direção que é simultaneamente perpendicular a B e V. Quando eu trago isso aqui, ó, quando eu tenho um vetor, certo? Que ele é perpendicular a dois outros vetores, já lembro logo de que? De produto vetorial. Né? O meu produto vetorial, então, se eu tenho A vezes B, A vetor B, se A for no X e B for no Y, o meu produto, né, vai estar no Z. Então, a gente consegue ver isso. Então, ó, matematicamente, a gente vai poder escrever, ó, a nossa força magnética através dessa expressão aqui. Certo? Que ela é o quê? Diretamente proporcional à carga e inversamente proporcional, ou diretamente proporcional à carga, diretamente proporcional à velocidade e ao campo magnético, né, ó? E aqui, ó, traz a informação, né, ó, nesse produto vetorial da direção dela e do sentido, né? Como é produto vetorial, não pode botar BV não, certo? Sempre tem que ser VB, porque quando eu troco a ordem no produto vetorial, eu altero o sinal. Beleza. Então, meu módulo, né? A vetor B é o quê? AB seno de θ, né? Onde θ é o menor ângulo entre A e B. Então, aqui o módulo vai ser do mesmo jeito. Que VB seno desse ângulo aqui de φ, né? Ó, que é o ângulo entre V e B. Certo? O menor ângulo entre V e B. Para eu saber qual é a direção e o sentido, velha regra da mão direita. Aí eu coloquei até aqui essa ilustração, ó, para depois vocês brincarem, certo? E conseguir ver o quê? Como é que vai dar a direção da força, né? Então ele diz aqui, ó, regra da mão direita para determinar a direção e o sentido da força magnética que atua sobre uma carga positiva, né, que se move em um campo magnético. Ó, coloque as origens V e B no mesmo ponto. Então tá aqui, né, ó, velocidade e o campo magnético, né, no mesmo ponto. Imagine a rotação de V para B no plano VB. Então, eu estou imaginando aqui, ó, porque aqui a gente não consegue ver três dimensões, né? Como se o meu plano VB aqui, ó, fosse o plano da mesa, certo? Que vocês estão aí e tal, o plano de uma mesa. Aí a minha carga estava em cima dessa mesa, aí eu coloquei lá, né? O V e o B. Então, se eu for pegar a minha mão, né? Colocar assim, ó, coloco os meus dedos no sentido de V e na direção de V e for atrás de B, vai dar o quê? Uma força para cima. Certo? Por quê? Porque vai ser perpendicular a esse plano, né? De V e B, para cima, né? Ó, por isso que tá aqui. Se, ó, a minha força, a minha velocidade, e aqui, né, ó, for pro outro lado, o menor ângulo é para cá, ó, minha força para baixo. O que é que a gente diz? Que quando eu troco o sinal aqui, ó, né? Então, o que é que eu faço? Eu tô trocando de direção, de sentido, né, ó? Então, o que é que acontece? Quando eu trocar de sinal, ó, quando for menos Q, aí vai estar o quê? Sentido trocado, né? Então, quando eu tiver uma carga negativa, ó, então, aqui vai dar para baixo, né? E aqui para cima. Então, sempre dá o contrário do que daria com positivo. Então, façam sempre o quê? Façam como se a carga fosse positiva, certo? Aí dá uma olhada. Minha carga é positiva ou negativa? Positiva. Então, tá ok. Minha carga é negativa. Então eu tenho que inverter o sentido,
certo? Então, só inverte o sentido. Linhas de campo magnético, né? Então, ó, assim como a gente representou, né, os nossos campos elétricos, né, através de linhas, né, a gente também pode representar o campo magnético por meio de linhas, certo? A gente já disse o quê? Que essas linhas, né, elas vão sempre o quê? Eu vou ter que olhar quando é que tá entrando, quando é que tá saindo, e se eu pegar qualquer ponto dela, tangente a ela, eu vou poder dizer qual é o campo naquele ponto, né? Então, a gente fez isso para o campo elétrico e a gente também vai fazer isso para o campo magnético. Eu tenho algumas diferenças entre essas duas linhas, certo? O que é que acontece? As linhas de campo elétrico, elas podem, como eu tenho monopólio elétrico, né? Então, se eu tiver só uma carga positiva, eu vou ter o quê? Linhas de campo radiais apontando para fora. Se eu tiver uma carga negativa, radiais apontando para minha carga negativa, né? Então, são só linhas. Quando eu aproximo uma da outra, aí eu tenho o quê? Linhas de carga que vão sair de uma carga para outra e vão ter umas que vão sair da carga para lugar nenhum. Né? Isso não ocorre com o campo magnético, certo? Então, toda a linha de campo do campo magnético ela é fechada, ó, ela faz um ciclo. Ó, vocês podem ver aqui, ó. Certo? Aqui é porque está mais longe, né? A gente não está vendo onde é que ela está, né, circulando. Mas toda a linha de campo magnético ela é fechada. Aí formam ciclos fechados. Do mesmo jeito, ó, se eu pegar um ponto na minha linha de campo magnético e fizer uma tangente, ó, tem que ser no mesmo sentido que ela tá vindo aqui, certo? Ó, se ela tá aqui subindo, ó, a tangente vem para cá. Essa daqui, ó, não tá descendo? A tangente, né? A cada ponto, né? E a gente sabe, vetor é módulo, direção e sentido. Né? Então, se em cada ponto desse, eu posso até ter o mesmo módulo, mas eu posso ter outra direção e outro sentido, e isso vai, né, interferir, né, em como a minha interação vai acontecer. Certo? Então, eu consigo ver o que? A direção do meu campo magnético. Quanto mais próximas as linhas, maior também vai ser a intensidade desse campo, de modo similar ao que a gente tinha lá no campo elétrico, certo? E uma outra coisa similar é o que? É que as linhas de campo magnético, elas também não se cruzam, né? A gente já falou isso com relação ao campo elétrico, né? Porque se eu cruzar aqui, se eu cruzar aqui, ó, uma outra linha de campo magnético, no mesmo ponto eu vou ter o quê? Eu vou ter duas tangentes, né? Vou ter essa tangente aqui, vou ter outra tangente na minha outra linha, então eu não consigo definir um único vetor. E em cada ponto eu só posso definir um vetor campo magnético, certo? Então, linha de campo magnético também não se cruza. Certo? Olha outra coisa que a gente vai poder observar aqui, ó. As minhas linhas de campo, elas estão o quê, ó? Saindo do norte e chegando no sul, certo? Linha de campo magnético, ó, saindo do norte, chegando no sul. Certo? Sempre ciclos fechados. Beleza. Então, bora lá. A gente viu, né? Depois que viu o campo, as linhas de campo elétrico, a gente foi fazer o quê? Foi estudar o fluxo elétrico, né? Como é que essas linhas de campo passavam através de uma superfície e chegou até a definição de lei de Gauss. Né, chegou na definição de lei de Gauss, que dizia o quê? Que o fluxo elétrico, ele era igual a quem? Ele era igual a Q sobre ε0, onde esse meu Q era o quê? Era a carga que estava envolvida na minha superfície gaussiana. Certo? Então, bora lá. Né? Então, vamos pegar aqui e ver o que é que acontece para a gente pensar num similar desse, né? Uma lei de Gauss para o magnetismo, né? Porque aquela lei de Gauss lá era para a eletricidade, né? Para o campo elétrico. Agora vamos ver uma lei de Gauss para o campo magnético. Então, do mesmo jeito, eu estou imaginando aqui, ó, que eu tenho um campo magnético B,
certo? Ultrapassando uma superfície e vou calcular, certo? Qual é o valor, né, do fluxo desse campo magnético. Ora, então eu botei aqui numa direção arbitrária qualquer, ó, o meu vetor dA perpendicular à superfície apontando para fora e fio o meu ângulo aqui entre o meu vetor B e dA. Né? A gente definiu o fluxo, né, ó, lá na parte de eletricidade como quem? EDA. Aqui a gente vai definir como BDA, né? Ó. Então a gente consegue ver isso aqui mesmo, né? Ó, ficou esse produto aqui, né? Que pega essa componente aqui, né? Que é a que faz 0 graus, né? Então eu vou ter o quê? Que o meu fluxo magnético é BDA. Ora, voltando lá para o fluxo do campo elétrico. O fluxo do meu campo elétrico era Q sobre ε0, né? Onde Q era quem? A minha carga que estava dentro da minha superfície gaussiana. A gente já falou, quando estava lá nos ímãs, né, sobre a impossibilidade de eu ter o quê? Um monopolo magnético. Né? Então, na inexistência de um monopolo magnético, eu vou ter que igualar esse fluxo aqui, ó. Então, como a minha carga magnética é zero, né? Eu não tenho, ok? A zero, certo? Ó, então, ó, o fluxo total através de uma superfície fechada sempre vai ser igual a zero. Ora, professora, mas por quê? Vamos pegar aqui, ó. Tô pegando aqui essa superfície aqui, certo? Vou pegar esse lado aqui do meu ímã, ó. Toda linha que entra aqui, ó, de um lado, sai do outro. Né? Eu não tenho como na carga que só chega ou só sai. Tudo que passar por uma superfície, ó, vai sair pela outra. Então o fluxo realmente é nulo, né? Então não é uma coisa extraordinária a gente dizer isso não. Certo? Então, lei de Gauss, então aí a gente já tem, ó, duas expressões, ó, porque assim, o eletromagnetismo, ele é definido por 4 equações. Certo? Que é a lei de Gauss, a lei de Gauss para o magnetismo, né? Então aí a gente já tem duas equações de massa. Aí a gente vai ter Faraday e Ampère. Né? A gente vai chegar nelas, então vai trabalhar com as equações de Maxwell, né? Mas a gente chega nas expressões, né, que dão vida, né, ao eletromagnetismo. Beleza. Qual foi a outra coisa que a gente fez, né, quando estava vendo campo elétrico, né? A gente pegou uma carga e fez o quê? Jogou ela dentro de um campo para ver o que era que acontecia, né, com essa carga, né? Qual era a interação que ia ocorrer. Então, estou imaginando aqui, ó, que eu tenho um campo magnético na minha região. Esse X aqui, ó, quer dizer que o meu campo é como se ele fosse entrando, certo? Quando tiver o ponto, o meu campo é saindo. Quando tiver o X, meu campo é entrando, né? Então, o que é que acontece? Toda vida eu coloquei aqui uma carga positiva, aí tô colocando aqui, ó, a velocidade para um lado, né, ó. Então a gente vai fazer o quê? Né, ó, se eu fizer a regra da mão direita, ó, velocidade está aqui, certo? Aí o meu campo magnético está entrando na folha. Aí se eu for fazer minha regra da mão direita, né, minha força vai aparecer o quê? Radial aqui. Certo? Essa força radial aqui vai ser a força resultante, né? A única força que vai estar atuando na minha partícula no sistema, né? Então eu vou poder dizer, né, ó, que essa força resultante, como ela é radial, né, eu vou poder dizer que ela é a própria força centrípeta, né? Também que a gente vai resolver exercícios relacionados a isso, né? Então o raio da órbita, né? Então esse meu corpo vai fazer o quê? Se eu tenho uma força aqui, ó, que joga ele aqui para dentro, como a velocidade vai ter, né, ó, esse valor aqui, o que é que vai acontecer? Supondo que a minha velocidade é constante, esse meu corpo vai girar, certo? Esse meu corpo vai girar. E o raio da órbita, né, ó, é mv sobre qb. Essa expressão aqui, ela sai justamente do força resultante igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Certo? Então, a gente vai mostrar num exercício. Tem um exercício que mostra como é que ela sai. Então, ó, o campo magnético, ele não realiza trabalho, certo? Sobre a partícula, né? Então, a velocidade e a energia permanecem constantes. Né? Então, o que é que vai acontecer, né? Então, ao mesmo tempo, imagine aí o que é que está acontecendo com essa carga. Ao mesmo tempo que ela está sendo empurrada,
aqui, né, para dentro, né, ela continua com essa velocidade V. Então, o movimento dela é um helicoidal. Certo? Então, a minha carga faz o quê? Ela faz uma espiral, né, em torno de um eixo aqui, ó, de um eixo central. Certo? Desse eixo central aqui, ó, que vai ser o raio da órbita, né? Então, ela vai trabalhar aqui numa espiral. Né? Então, é isso que acontece quando a gente coloca uma carga dentro de um campo magnético. Então, a gente já começa a se preocupar. Né? Ó, o que é que acontece? Quando eu tenho carga em movimento, né, passando por uma coisa, né, por um campo magnético, eu tenho o quê? Eu tenho uma interação que é feita ali, eu tenho um desvio, né? Então, assim, será que tem algum problema, né, eu ter corrente elétrica, né, nos cantos e tal? Será que vai dar algum efeito magnético, né? Só o fato, né, da gente ter cargas em movimento? Então, a gente vai já ver isso aqui. Não é aula 2 não, é aula 1 mesmo. Ai, então o que é que acontece? A partir daí, a gente vai ver o quê? Como é que a gente vai poder analisar as forças magnéticas que atuam sobre condutores que conduzem corrente, né? Então eu tenho que ver, né, o que é que acontece. Se eu tiver aqui, né, condutores conduzindo correntes. Vou me preocupar por quê? Porque eu tenho um monte de fio um perto do outro aí. Então, será que dois condutores onde está passando corrente, eu não vou ter nenhuma interação por lá? A força e torque sobre uma espira, né? Entender a natureza do campo magnético produzido por uma única partícula carregada em movimento, descrever o campo magnético produzido por um elemento de um condutor de corrente. A gente não vai ver tudo hoje não, certo? Calcular o campo magnético produzido por um fio longo e retilíneo que conduz uma corrente, compreender porque os fios que conduzem corrente na mesma direção, já veio aqui, né, o spoiler, e sentido se atraem, ao passo que fios que conduzem correntes em direção contrária se repelem. Então, ó, isso aqui já traz um spoiler do que a gente porque é que tem uma certa distância entre os fios. Né? Então, por que que nos fios da minha casa eu posso ter eles próximos um do outro, mas lá no poste eles têm uma distância maior, né? Então, deve ter alguma coisa a ver com a quantidade de corrente que está passando ali, né? Então, a gente vai ver direitinho isso. Entender o que é a lei de Ampère, né? E o que ela revela, né, sobre os campos magnéticos. Então, a gente ainda tem bastante coisa para visualizar, mas eu ainda quero mostrar algumas delas hoje para vocês. Então, bora aqui. Né, ó, vamos ver aqui a força magnética sobre um condutor, né, conduzindo uma corrente, né? Então eu tenho aqui, ó, um fio, certo? Aí esse fio aqui, ó, tá dentro de um campo elétrico, porque a gente já viu o quê? O que é que acontece com uma partícula quando ela é jogada num campo elétrico, num campo magnético, né? Ela sai em helicoidal. Aí, e se eu estiver passando um monte de partículas aqui, que é corrente, não é isso? É um conjunto de partículas num caminho, carregadas, né? Num caminho ordenado. Então, ó, quando eu não tenho nenhuma corrente, o meu fio faz o quê? Fica aqui. A partir do momento que eu passo uma corrente, né? Que eu passo uma corrente, se tem corrente, eu tenho o quê? Carga com uma certa velocidade. Não é isso? Tenho carga com uma certa velocidade. Aí eu tenho o quê? Tenho o B aqui, ó. Então eu tenho o Q, tenho o V e tenho o B. Né? Então eu tenho uma força aqui. Então, dependendo do sentido da minha corrente, essa minha força vai afastar, né? Vai desviar o meu fio para um lado ou para o outro. Certo? Então aí, ó, isso aí a gente já tá vendo, né, ó, que se eu tiver uma partícula carregada, eu tenho uma interação, imagine um conjunto de partículas, né? Então, beleza. Então a gente vai ver o que é que aconteceu aqui, ó. Então tá aqui, ó, um fio flexível passa entre os polos de um ímã, né? A gente pode ver, né, que quando não tem corrente, eu não tenho nenhum encurvamento. Quando eu tenho uma corrente para cima, se encurva para a direita, para baixo, para a esquerda, né? Então, o efeito da passagem de corrente, né, favorece o aparecimento de uma força magnética, né? Só pelo fato, né, de estar passando corrente ali. Então, o que que acontece? Vamos pegar os dispositivos que a gente tem. Vários dispositivos que a gente for trabalhar, motores e tal, né, no cotidiano mesmo, eles têm ímãs dentro deles, pequenos ímãs. Né? Então, quer dizer, vai ter ímã, né? Então vai ter campo magnético na região,
né? E eu vou passar a corrente. Então, eu posso colocar aqueles fios de qualquer jeito? Como é que eu vou ter que fazer, né? Então, assim, até o caminho que um fio passa dentro de um dispositivo vai importar, né, para o funcionamento dele. Beleza. Então, eu tenho aqui, ó. Tô imaginando aqui que é o meu fio, ó. Coloquei aqui minha carga positiva, minha corrente para cima, né, ó. Ora, mas a gente já definiu que a corrente que passa por uma área, né, a gente pode definir como densidade de corrente, né? E aqui a velocidade de arrasto, né, a velocidade que está caminhando. Então, estou imaginando que essa partícula aqui, ó, que está dentro desse campo magnético, Q, B e V, vai ter essa força aqui, ó, como interação, certo? Então, vai empurrar aqui para a esquerda, né? Então, a gente considerando esse trecho aqui, então, o que é que eu vou fazer, ó? Vou pegar, ó, minha própria expressão de força que a gente definiu. Então, é o que, ó? F é Q, V vezes B, vezes o seno de φ. Ora, mas a gente colocou aqui, ó, o V numa posição e o outro entrando, né? Então, o que é que vai acontecer? Tá uns três perpendiculares entre si, né? Então, é o seno de 90, né? Seno de 90 é 1. Então, ó, cada carga que tiver lá no meu, passando pelo meu fio, tá submetida a uma força magnética com esse módulo, ó. F, Q, velocidade de arrasto vezes o campo. Beleza. Só que aí eu não vou ter informação sobre campo ou sobre carga. Né? Eu vou saber qual é. Ah, eu quero saber cada carguinha que tá lá dentro da minha corrente. Não, né? A gente vai trabalhar o quê? É mais fácil a gente saber qual é a corrente, porque isso eu consigo até medir. Eu tenho um aparelho, um amperímetro, que ele consegue medir o quê? Qual é a corrente que está passando por um certo condutor. Então eu quero escrever a minha força em termos da corrente. Quero escrever em termos de carga, não. Então, ó, o que é que a gente vai definir aqui, ó? O número de cargas por unidade de volume, né, que é a concentração, que a gente já viu antes, né, aquele Nzinho, que era o que? O número de cargas Nzão sobre o volume, né? A gente chamou aqui, ó, de Nzinho. Olha, um segmento de comprimento L possui que volume? Então, pronto, ó, tá aqui um comprimento L. Área do cilindro, ó, área da base vezes a altura. Então, o volume é a L. Então, eu vou poder escrever, ó, então, se o meu N, né, que é a concentração, é o número de cargas, né, de partículas, dividido pelo meu volume, então o meu número de cargas vai ser quem? A concentração vezes o volume. Então, isso aqui, ó, representa o meu número de cargas. Eu não estou riscando para vocês que eu estou sem minha mesa aqui, esqueci não fez. Aí eu peguei esse daqui que eu já tinha usado, aí que ele já estava riscado. Então, aqui é o número de cargas, né? Porque o que é que acontece? É que VAB, a gente mostrou ali, para uma carga. Né? Se eu pegar uma carga, eu tenho essa força aqui. Se eu pegar N cargas, né? Nzão cargas, né? Eu vou ter o quê? O número de cargas vezes isso aqui. Né? Aí, então, ó, quem é NQVA? A gente já definiu isso aqui, ó, como densidade de corrente. Certo? A gente já definiu isso aqui como densidade de corrente. Então, isso aqui dá J vezes A, aí LB, né? Fazendo aqui só rearranjando, né? Ah, então, ó, se isso aqui é J vezes A, é a própria corrente. Né? Então, eu vou trocar isso aqui pela corrente, aí LB, certo? Então, eu posso escrever a força, ó, também em termos de quem? De corrente, né? Do comprimento do fio e do meu campo magnético. Professora, mas eu queria mais força, não é vetor? Né? Então, aqui não tá vetorial, não. Dá certo a gente escrever isso aí vetorial? Dá sim. Certo? Então, estou imaginando aqui, ó, corrente, ó, passando aqui no meu fio, né, ó, corrente passando aqui no meu fio, o meu campo magnético, né, que vai estar aqui, porque aqui eu estou relacionando quem, ó, corrente com campo magnético e o comprimento do fio, né? Então, eu vou ter que ver o quê? Eu vou ter que arrumar um jeito, né, de escrever isso aqui vetorialmente. Certo? Ó, então, o que é que acontece? Eu começo a pegar esse vetor aqui, ó, porque o que é que acontece? A minha direção
da corrente, que a gente já disse que corrente é um escalar, mas a gente precisa saber qual é o sentido que ela está percorrendo o meu circuito. Então, eu vou definir a minha direção e sentido que a minha corrente está indo como sendo quem? O próprio vetor comprimento do fio. Certo? Então, dessa maneira, eu consigo mostrar, né, ó, que tá aqui o L, né, no cor do I, né, ó, eu consigo mostrar o quê? Que eu posso escrever a minha força como um vetor, usando a corrente, né, como os valores que eu tenho mais fáceis, né, que é o quê? A corrente que está passando pelo fio e o comprimento do fio que eu estou trabalhando, né, e o campo magnético. Então, uma maneira alternativa da gente escrever a força magnética em um fio retilíneo é essa aqui, ó. Vetor força é I, L e vetor B. Então, aqui a direção e o sentido a gente encontra do mesmo jeito, né? Que é regra da mão direita. E aqui, ó, esse vetor comprimento, ó, aponta sempre no sentido da minha corrente. Certo? Porque acontecia o que antes? A gente não tinha o meu B relacionado com o meu vetor velocidade, né, que acompanhava minhas cargas. A minha corrente, né, o sentido dela está o quê? Relacionado com velocidade das minhas cargas, né? Então a gente não precisa achar que isso difere tanto. Então eu tenho duas maneiras de escrever minha força magnética. Minha força magnética, cadê ela? Pode ser encontrada assim, ó, quando eu tenho a carga, certo? E quando eu tenho corrente, que é um conjunto de cargas, né? A gente vai encontrar ela por essa outra expressão, certo? Bora lá. A força e o torque. Deixa eu ver só aqui o que é que a gente ainda tem aqui. Não. Eu vou parar aqui. Que aí na próxima aula a gente vai ver, ó, força e torque sobre uma espiga de corrente, só para você, porque quando eu for mostrar essa figura aqui para vocês, ela é mais densa, aí acaba confundindo o que a gente já viu hoje. A força e o torque sobre uma espiga de corrente, a gente vai encontrar tudo que a gente fez com campo elétrico, a gente vai fazer com campo magnético. A gente só não tem, assim, tipo, não precisa me preocupar em ficar calculando lei de Gauss, não sei o que, porque é zero, né? Aí aqui, o campo magnético de uma carga em movimento, né? Então eu consigo quantificar esse valor, né? Então a gente vai ver como é que faz isso para quantificar. Aí o campo produzido por uma corrente, o campo magnético num fio retilíneo, aí vai verificar, né? O que é que acontece, né? Quando eu tenho dois fios que passam corrente que estão na proximidade um do outro, né? Qual é a interação que vai ter devido ao campo magnético, né? E vai chegar na lei de Ampère, né? E mostrar o campo elétrico para um